Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu estou fazendo aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá aqui na descrição desse vídeo e acesse o link com a playlist de todos os outros vídeos que já saíram do projeto. O primeiro vídeo, inclusive, é explicando como tudo tem funcionado por aqui. Além disso, eu deixei também aqui na descrição do vídeo um link para download do nosso cronograma. Nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas em que nós leremos o livro Os Miseráveis até o final do projeto em maio de 2021. Lembrando que este não é um estudo aprofundado da obra e nem tampouco são aulas sobre o livro de Victor Hugo. É mais uma troca de experiências literárias e é justamente isso que eu estou fazendo aqui com esses diários de leituras. Então, sintam-se todos convidados a participar também dessa leitura coletiva. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns capítulos. São os seguintes. O capítulo 3, que se chama Quantias Depositadas no Banco Lafite. O capítulo 4, que se chama Madeleine de Luto. O capítulo 5, Relâmpagos no Horizonte. E o capítulo 6, que se chama Fauchelevent. Então, se vocês ainda não leram nenhum desses capítulos, eu sugiro que parem o vídeo agora e voltem somente quando lerem estes capítulos, porque o vídeo de hoje contém spoilers. Vamos lá? Aqui no capítulo 3, que se chama Quantias Depositadas no Banco Lafite, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida desse senhor Madeleine e a gente vai ver que ele vivia muito solitário, que ele gostava de andar pelos campos, ele era uma pessoa reclusa, ele também tinha uma paixão enorme pelos livros. Tem uma frase interessante sobre isso que eu marquei aqui, que é o seguinte: gostava dos livros. Os livros são amigos frios e seguros, ou seja, ele só confiava mesmo nos livros, e isso muito parece com a gente, né, que gosta de ler e que tem ali nos livros grandes amigos. Eu achei essa parte sensacional, essa parte muito bonita. Aí vai falar também que, apesar da idade ser um pouco avançada, ele tinha uma grande força, e isso nos lembra quem? Alguém deixa aqui nos comentários quem é que tinha essa força extrema, assim, essa força sobrenatural, digamos assim, né? Eu sei quem é, vocês também já devem saber. E aí ele vai ter algumas coisas ali parecidas com o Bispo de Digne também. O fato dele sair sempre com os bolsos cheios de dinheiro e quando ele voltava para casa os bolsos já estavam ali vazios. Ele gostava muito das plantas, ele tinha um conhecimento extremo sobre esses segredos mesmo da natureza. Tem um momento interessante em que ele vai falar sobre as possibilidades de se usar a urtiga, porque a urtiga a gente sabe que é uma planta assim totalmente nociva, mas aí ele vai falar tudo o que se dá para fazer com a urtiga, tanto ela nova quanto ela já velha assim. Então ele tem realmente um conhecimento extremo sobre isso, e eu achei interessante também uma comparação, que é quando ele está explicando sobre as urtigas, ele faz a comparação dessa natureza com a natureza humana, e eu até separei uma frase sobre isso que eu achei muito pertinente. Diz o seguinte: quando ele termina a explicação de tudo que pode se fazer com as urtigas, ele diz assim: aí está, com um pouquinho de trabalho, essa urtiga tornar-se-ia útil. Desprezam-na e ela torna nociva, então a destroem. Quantos homens se assemelham à urtiga? E acrescentou depois de uma pausa: meus amigos, guardem bem isto. Não existem homens maus ou ervas más. O que há é maus cultivadores. Achei isso incrível, essa comparação, né, que ele vai fazer das plantas com as urtigas. Não existem pessoas ou ervas más, existem más cultivadores. Então fica aí mais uma lição desse livro incrível pra gente, né? E aí vai contar também que o senhor Madeleine, ele gostava de ir nos velórios, ele tinha aquela coisa que o bispo também tinha, né, de estar presente ali no momento de vulnerabilidade das pessoas. Ele gostava de ficar olhando
para o céu, que nem o bispo fazia, pensando, refletindo sobre o universo e sobre todos os mistérios da vida. Ele praticava muitas ações boas. Tem até uma parte que eu achei engraçada, que ele arrombava e invadia as casas das pessoas. E aí, quando os operários chegavam em casa, já pensavam, meu Deus, invadiram, um ladrão certamente invadiu a casa. Olha a fechadura como tá arrombada. E aí, quando esses operários entram em casa, veio ali sobre a mesa uma moeda de ouro. Então, ele praticava boas ações às escondidas também, para que ninguém soubesse que ele era assim, né? Mas o pessoal já sabia, porque ele gostava de entregar esmolas, entregar dinheiro para as pessoas na rua. Inclusive, as crianças gostavam muito do senhor Madeleine, assim como gostavam do bispo Didini também. Vai falar também que o pessoal das cidades pequenas ficavam falando muito sobre senhor Madeleine, como ele era recluso, não tinha como saber o que era verdade, o que era invenção. E aí corria ali na cidade que o senhor Madeleine, ele morava, o quarto dele parecia uma espécie de caverna, um negócio muito sombrio. Diziam até que tinha caveiras espalhadas pelo seu quarto. Até que a curiosidade bateu muito forte no coração de algumas mocinhas ali da cidade, que elas chegaram na porta do bispo, ou do bispo não, desculpa, chegaram na porta do senhor Madeleine e pediram para entrarem no quarto dele. E aí ele deixou, e quando elas chegaram lá, viram que era um quarto mobiliado com a maior simplicidade do mundo, e a única coisa que lhe chamou a atenção foram os 2 castiçais que ficavam ali na lareira deles, castiçais estes de prata, que eram do bispo Didini anteriormente, né? E também falavam que o senhor Madeleine, ele tinha uma quantia muito grande depositada no banco Lafite, e que a qualquer momento, se ele quisesse chegar lá e tirar 2, 3 milhões, ele teria esse dinheiro à sua disposição ali na hora para sair do banco já com essa quantia. Mas aí a gente vai saber que não era tudo isso que o senhor Madeleine guardava no banco, eram apenas 630 mil francos, algo do tipo. É muito menos do que o pessoal da cidade imaginava que ele tinha. E aí a gente vai ficar sabendo sobre essas pequenas coisinhas assim do senhor Madeleine aqui nesse capítulo. São mais informações, mais dicas de quem é o senhor Madeleine. Inclusive, e aqui vai spoiler, mas eu acho que não, nesse ponto da história não é mais tanto spoiler assim, né, gente? Voltei a usar o marcador de Jean Valjean, que na verdade, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas ele está vestido aqui como senhor Madeleine. Então, essa roupinha aqui, ele está usando nessa fase aqui da história. Então, é esse marcador que eu tenho usado por aqui, e assim a gente termina esse primeiro capítulo da nossa meta de hoje. Aqui no capítulo 4, que se chama Madeleine de Luto, nós vamos finalmente ter notícias do bispo Didini, o bispo Myriel, mas infelizmente essas notícias não são nada boas. E assim como o senhor Madeleine, nós vamos ficar sabendo disso através de uma notícia que saiu no jornal, e que o bispo Didini havia falecido ali aos 82 anos. Mas diferente do senhor Madeleine, que fica sabendo apenas essa pequena nota que sai no jornal, o narrador vai contar um pouco além para nós, leitores, e nós vamos ficar sabendo então que o bispo Didini, ele já estava ali nos seus últimos dias completamente cego, mas por incrível que pareça e por mais estranho que pareça, esse bispo ele encontrou felicidade na sua cegueira, porque ele tinha ali ao lado dele a sua irmã, que estava dedicada a ele 100%. Então ele tinha essa certeza de que jamais seria abandonado pela irmã, e que tinha certeza do amor que essa irmã destinava ao bispo Didini. Então, por isso mesmo, ele estava ali muito feliz. E esse capítulo me fez pensar muito sobre ser útil aos outros, servir aos outros, a própria necessidade que os outros têm da gente, né? Quanto da gente que a gente doa ao próximo, realmente assim, sem esperar nada em troca. Isso é o que eu tenho pensado muito ultimamente, e que algumas frases desse capítulo aqui me fizeram refletir mais ainda, e eu separei algumas frases que são muito pertinentes, e eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês para saber o que vocês acharam
desse capítulo, dessas passagens aqui que eu vou ler para vocês, porque para mim realmente foram pontos de muita reflexão, assim, e são assuntos que eu acho sempre muito importantes, que é essa doação da gente aos próximos. Então eu vou começar a ler aqui para vocês e depois me contem aqui nos comentários sobre o que vocês refletiram quando leram esse capítulo, que eu achei muito, muito bonito mesmo. Então a frase diz o seguinte: ter a certeza de que somos indispensáveis a quem nos é necessário, podermos medir-lhe incessantemente o afeto pelo tempo maior ou menor que a pessoa passa ao nosso lado e podermos dizer: se ele me dedica todo o seu tempo, é sinal de que tenho todo o seu coração. Mais pra frente, ele continua a falar, porque esse parágrafo é inteiro, ele é muito bonito, mas assim, não dava para eu ficar aqui falando o parágrafo inteiro. Então, mais pra frente, ele vai dizer o seguinte: falta-lhe alguma coisa? Não. Perder a vista e ter o amor não é o mesmo que estar cego. E qual amor? Amor inteiramente feito de virtude. Mais pra frente ele vai falar, né, sobre aquela certeza de jamais sermos abandonados, que era isso que o bispo de Digne sentia muito fortemente por conta da sua irmã. E mais pra frente vai dizer o seguinte: essa alma angelical lá está incessantemente. Quando se afasta é para voltar. Desaparece como um sonho e reaparece como uma realidade. Eu achei muito bom. Então, assim, será que a gente é tão necessário assim para alguém? Será que a gente vai fazer essa falta aos outros? E isso vai ser medido única e exclusivamente, pelo menos na minha visão, pela quantidade que a gente se doa aos outros sem esperar receber nada em troca. E isso é uma das coisas que mais me motivam assim na vida, né? Tentar pelo menos se esforçar para servir aos outros, para se sentir útil de alguma maneira. E aí esse capítulo, para mim, pelo menos na minha visão, está cheio dessas reflexões assim. E aí no final desse capítulo, sim, aí a gente vai saber que Madeleine, ele ficou de luto por conta do bispo de Digne, ele só começou a usar roupas pretas, ele, se não me engano, ele mandou rezar uma missa lá pelo bispo de Digne, e esse luto, ele meio que acendeu uma luz em cima do senhor Madeleine, porque as pessoas começaram a ver que aquele homem, pelo menos, tinha uma ligação com o bispo de Digne, que era muito conhecido por sua bondade e por tudo que ele fazia pelos outros. Então as pessoas começaram a respeitar um pouquinho mais o senhor Madeleine por conta desse luto. Algumas pessoas até perguntavam, se questionavam, será que ele é sobrinho do bispo? E até uma vez uma pessoa perguntou para ele disse: não, eu já fui lacaio de sua família. Mas de qualquer maneira, isso deu um pouco de muito respeito para o senhor Madeleine na visão das pessoas que moravam ali na cidade dele, né? E aí uma coisa que eu achei muito interessante, muito bonita também, que é um pequeno detalhe, é o último parágrafo desse capítulo, que vai mostrar pra gente que o senhor Madeleine, ou Jean Valjean, como queiram chamá-lo, ele jamais esqueceu o pequeno Saboiano ali. Lembra que quando ele sai da casa do bispo, ele rouba uns 40 soldos de um pequeno Saboiano, que é Gervier? E a gente vai ficar sabendo aqui que ele jamais esqueceu esse menino, inclusive todos os saboianos que passam ali pela cidade. O seu Madeleine, ele manda chamar, pergunta sempre o nome para ter certeza de que não era o Gervier, porque ele queria compensar ali pelo aquele ato falho que ele fez, né? Que foi um dos momentos mais importantes, assim, na minha opinião, na virada de chave de Jean Valjean, para ele se tornar quem ele realmente se tornou, né, o senhor Madeleine, e tudo que ele fez depois, que a gente viu nesses últimos capítulos. Meus olhos encheram de lágrimas com esse último parágrafo que eu li aqui no livro. É o seguinte: algum pequeno saboiano percorrendo a região à procura de chaminés para limpar, o senhor Mer mandava-o chamar, perguntava-lhe o nome e dava-lhe dinheiro. Os pequenos saboianos contavam isso a outros e daí resultava aparecerem muitos pela cidade. Eu achei muito bonitinho isso, mas assim, até esse momento aqui, o pequeno Gervier não havia aparecido novamente para Jean Valjean ou para o senhor Madeleine, como está sendo chamado nesses capítulos.
Aqui no capítulo 5, que se chama Relâmpagos no Horizonte, a gente vai ficar sabendo que apesar de todas as melhorias que o senhor Madeleine fez pela cidade e pelas pessoas que ali moravam, essa mesma população, ela fazia questão de falar mal do senhor Madeleine, seja em quaisquer aspectos, como a gente já viu em alguns capítulos passados também. Mas com o tempo, com muito tempo, depois de anos e anos, essas más línguas elas foram se acalmando até que ele ganhou tanto prestígio na cidade de Montreuil-sur-Mer quanto o prestígio que o bispo tinha, né? As pessoas passaram ali a respeitar e até mesmo a venerar o senhor Madeleine. Mas tem uma frase aqui no início do capítulo que eu acho muito atual, que vai mostrar toda a inveja que algumas pessoas sentem ao ver outras pessoas ascendendo, crescendo em qualquer que sejam as suas áreas da vida. Então, é o seguinte, a frase diz o seguinte: no começo, levantou-se contra o senhor Madeleine essa espécie de lei a que estão sujeitos todos os que conseguem distinguir-se, perversidades e calúnias, a princípio, depois simples maldades, depois ainda malícia, né? O pessoal que vê a galera que tá se esforçando, que tá ali matando um leão por dia e que começa a crescer, o pessoal que vê isso e que não tá fazendo nada começa a fazer essas pequenas perversidades, calúnias, ações maliciosas, enfim. Isso aqui é muito atual, isso aqui existe muito na internet, principalmente, né, em algumas redes sociais que a gente está acostumado aí a ficar sabendo diariamente. E aí depois a gente vai ser apresentado aqui a um novo personagem, que é um personagem ali muito frio, muito misterioso, e ele é nada mais, nada menos que o Inspetor Javert. E ele é o único homem na cidade que não gosta muito do senhor Madeleine, que não gosta não, mas que desconfia muito dele, que fica acompanhando ele enquanto ele passeia pelas ruas, ele não gosta, o Inspetor Javert, ele não tira o olhar por um minuto sequer desse senhor Madeleine, né? Ele desconfia bastante. E aí a gente vai começar a ter uma descrição enorme de como era a personalidade, não só a personalidade, mas características físicas também desse inspetor Javert. E o narrador ele vai falar aqui que cada pessoa tem dentro de si um pouco do espírito de algum animal. E ele vai falar isso sobre o inspetor Javert, que dentro dele existia ali uma alma de um cão feroz. Várias partes ele vai falar aqui que o inspetor Javert ele agia por instinto em relação a Madeleine, que ele simplesmente não gostava, desconfiava, e ele lembrava de tê-lo visto em algum lugar, mas ele não sabia de onde ele conhecia esse Madeleine. Madeleine, ele até percebeu tudo isso que o inspetor Javert fazia com ele, né? Esse negócio de ficar vigiando, acompanhando, mas ele viu que não, pensou que não haveria nenhum problema, então fez um pouco de vista grossa com o inspetor Javert e tratava-o, inclusive, muito bem, como tratava todos ali na cidade. E aí a gente vai ficar sabendo que o inspetor Javert, ele nasceu na prisão, ele era filho de uma cartomante que ia ali visitar nas galés o seu marido, né? E aí foi nesse meio que o inspetor Javert havia nascido, e ele tinha muita raiva disso, e ele tinha certeza de que ele jamais iria ser inserido na sociedade. Ele tinha duas saídas: ou ele virava policial, se transformava em um homem da lei, ou ele seria igual o seu pai, igual a maioria das pessoas que vivem ali à margem da sociedade. E ele preferiu entrar no universo da lei, e ele virou esse inspetor Javert, né? E ele, na sua adolescência, ou então ali na primeira... Quando ele começou os trabalhos, ele havia trabalhado nas galés com os forçados. Aqui tá uma dica, né, dessa desconfiança aí dele com o senhor Madeleine. E ele era um homem muito assim,
o magistrado estava sempre certo, a lei estava sempre certa, era para cumprir, e ele odiava tudo que transfosse rebeliões. E isso significava roubos, assassinatos, e ele pensava, ele acreditava, ele tinha fé de que pessoas que cometeram isso, esses crimes, jamais poderiam fazer alguma coisa de boa para a sociedade. Ele era um homem vidrado em seguir a lei tal qual ela era. E aí ele vai renunciar a tudo, ele renuncia família, ele renuncia lazer, para viver única e exclusivamente de seu trabalho. Por isso que ele tinha essa fixação com a lei, essa fixação com o magistrado. E aí vai dizer aqui que ele era um homem muito discreto, ele usava chapéu que cobria ali seus olhos, usava uma sobrecasaca que cobria ele inteiro, mas quando ele via alguma coisa de errado acontecendo, ele aparecia muito fortemente, muito expressamente e exigia que a lei fosse feita. Diz aqui que o que ele fazia mais, o que ele mais fazia era vigiar, eu até anotei aqui, era vigiar e observar. Ele gostava muito de vigiar e observar, e diz aqui que seria desgraçado aquele que caísse nas mãos do inspetor Javert. Ele vai fazer também uma comparação, ainda falando sobre as almas dos animais, ele vai fazer uma descrição aqui de quando Javert ria. É o seguinte: a face humana de Javert consistia em um nariz chato, com duas narinas muito abertas para as quais subiam, dos dois lados de seu rosto, enormes suíças. A gente se sentia mal na primeira vez em que se deparava com essas duas florestas e essas duas cavernas. Quando Javert ria, o que era muito raro e terrível, seus lábios muito finos separavam-se, deixando ver não só os dentes, mas também as gengivas, produzindo ao redor do nariz uma dobra achatada e selvagem que lhe dava um ar de focinho próprio de animais ferozes. Enquanto eu lia isso, eu só me lembrei desse animal aqui. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Me digam aí nos comentários se não é isso que parece, conforme ele vai descrevendo aqui o riso do inspetor Javert, né? E aí vai ficar falando mais sobre isso mesmo, que ele tinha respeito à autoridade e ódio a qualquer rebelião, como eu falei. E aí a gente vai lendo todo esse capítulo e vai meio que ficando com um pouco de medo, assim, desse inspetor. Eu acho que eu tremeria se eu encontrasse, assim, na rua. E é sobre esse personagem que vai falar todo esse capítulo aqui. Aqui no capítulo 6, que se chama Fauchelevent, a gente vai ser apresentado a um personagem-chave que vai desencadear algumas ações, não só nesse capítulo que a gente vai comentar agora, mas em capítulos posteriores. Então seria interessante que vocês marcassem esse nome e não esquecessem. Guardem aí na parede da memória, né? Senhor Fauchelevent. E aí a gente vai ficar sabendo que esse Fauchelevent, ele era um dos pouquíssimos inimigos que o senhor Madeleine tinha ali na sua cidade. Ele era um comerciante que tinha uma certa instrução, mas os seus negócios não iam nada bem, começavam a ir muito mal, inclusive. E foi na mesma época em que o senhor Madeleine ele chegou na cidade e ele começou a ter boas ideias, ele começou a prosperar, ele começou a criar riquezas não só para ele, mas também para todas as pessoas que estavam na cidade. E isso foi gerando uma certa inveja nele, porque ele pensava, como? Eu tenho tanta instrução e tô aqui indo de mal a pior, e esse homem que é só um operário, que não tem instrução nenhuma, tá crescendo, tá prosperando desse jeito. E aí ele começou a nutrir essa inveja dentro dele, que começou com pequenas falácias, pequenas difamações, mas progrediram, então ele começou a tentar fazer coisas que realmente prejudicassem o senhor Madeleine, né? Ele passou por ações más, com o intuito de prejudicar aquele cara que estava trabalhando e que estava prosperando. Só que aí, em contrapartida, os seus negócios começaram a piorar cada vez mais. Ele perdeu ali tudo que ele tinha e ele ficou somente com seu cavalo e com sua carroça. Ele fazia esse trabalho de carga e era a única coisa que ele tinha para sobreviver. Aí, certo dia,
Madeleine estava andando ali pela cidade e havia escutado um barulho muito forte. E quando ele olhou para um determinado lugar, tinham muitas pessoas ao redor de alguma coisa. E aí ele se aproximou para ver o que era aquilo. E era simplesmente o senhor Fauchelevent, que estava caído com a carroça, que estava muito pesada, estava sobrecarregada ali. Estava em cima dele essa carroça. E o cavalo tinha perdido os movimentos da perna, não conseguia se levantar. Então, todo mundo estava ali meio que desesperado e o senhor Fauchelevent, sem conseguir sair, gritava por socorro. Quando Madeleine chega e olha aquele homem ali que tanto tentou lhe prejudicar, ele fica desesperado, ele fica gritando por socorro, ele inclusive chega a oferecer dinheiro para as pessoas que estavam ali tentarem socorrer aquele senhor. Só que o que acontece? Qualquer deslize, qualquer movimento, o mínimo que fosse errado, poderia prejudicar, e aí a carroça poderia cair realmente em cima do senhor Fauchelevent e esmagá-lo completamente, porque estava muito pesada. E nesse desespero, Jean Valjean escuta uma voz que diz: as pessoas não querem, elas querem dinheiro, mas o que elas precisam é de força. Quem tem força suficiente para conseguir levantar essa carroça daí? E entre a carroça e o chão tinha realmente um espaço que dava para um único homem entrar ali e suspender a carroça com as costas, né? Mas ninguém tinha força suficiente. E quem fala isso é um inspetor Javert, que a partir do momento que o senhor Madeleine chega, ele não tira os olhos desse homem, né, do senhor Madeleine. E Javert vai dizer, inclusive, o seguinte, que só havia conhecido um único homem que tinha essa força capaz de levantar a carroça, essa força sobrenatural. E esse homem é um forçado, né, é um ex-forçado. Quando Madeleine escuta aquilo, ele meio que fica empalidecido, ele fica meio tremendo, mas ele não dá muitas bolas, ele no desespero dele, ele continua: por favor, alguém bom, aí vai aumentando as quantias de dinheiro que ele oferece para quem fosse lá embaixo da carroça resgatar aquele homem, mas ninguém vai. E aí, no desespero, ele olha para Javert e não liga, e aí ele vai com tudo, se joga debaixo da carroça e levanta um pouco aquela carroça pesadíssima com as costas. E aí, no último esforço, ele grita: por favor, me ajudem. E o que eu achei interessante foi que quando ele fez isso, todos os outros se mobilizaram a ajudar também. Eu até marquei aqui a frase que diz isso, que é aquele negócio das boas ações, né? Quando a gente vê alguém fazendo uma boa ação, a gente se instiga a fazer também, e aí vai gerando uma corrente assim de pessoas dispostas a fazerem também boas ações para os outros. E essa frase diz o seguinte: todos correram a ajudá-lo. A abnegação de um só deles seria suficiente para encorajar todos os outros. E aí a gente vai ver que a carroça foi sendo erguida cada vez mais, ali com os 20 braços das pessoas que estavam ao redor. E aí depois Madeleine sai debaixo da carroça, o senhor Fauchelevent é salvo, e no final desse capítulo a gente vê ali a redenção do senhor Fauchelevent, que se ajoelha e agarra as pernas do senhor Madeleine, que estava com as roupas cheias de lama, roupas todas sujas, e ele fica e acontece a seguinte situação, que é muito emocionante. O velho beijava-lhe os joelhos, chamando de Deus. E a gente vai ver a expressão de Madeleine, que está com um sorriso triste e um ar meio celestial, assim. Ele estava tranquilo, ele fez o que ele tinha que fazer, independente do reconhecimento de Javert ou não. E Javert não tirou os olhos do senhor Madeleine um só segundo. Então, nesse momento, Javert tem ali uma certa certeza de quem era o senhor Madeleine, né? E a gente também vai ficar sabendo em algum desses capítulos da meta de hoje que que Javert, ele já havia pesquisado muito sobre o passado do senhor Madeleine, mas ele não havia descoberto nada até o momento, né? E aí, depois dessa situação, ele já vai ficar mais desconfiado ainda.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa meta que nós lemos, o que é que vocês estão achando da nossa leitura. Eu, particularmente, tenho gostado cada vez mais à medida que o livro vai avançando e a gente vai conhecendo todos os detalhes dessa história incrível. Vou adorar ler os comentários de vocês e respondê-los também, então ficarei aguardando. Por favor, curtam esse vídeo, isso me ajuda demais por aqui. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e cliquem no sininho também para serem notificados assim que eu enviar vídeos novos no canal, assim vocês não perdem nenhum diário de leitura por aqui. Gostaria de lembrar também que os marcadores com ilustrações dos Miseráveis que eu fiz já estão disponíveis na minha lojinha online. Deixei o link aqui na descrição desse vídeo. E é uma ótima maneira de você ter belíssimos marcadores de páginas nas suas páginas do livro, né? Te acompanhando nessa leitura incrível. E também é uma maneira de apoiar o meu trabalho. Quem quiser apoiar de outra forma, é só assinar o meu projeto no Apoia-se. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E quem tiver interesse em comprar alguns dos livros que eu deixei link aqui na descrição, os links da Amazon, a Amazon vai me transferir uma pequena comissão. Isso não tem custo adicional nenhum para vocês e é só uma outra maneira de ajudar o meu trabalho e ajudar o meu canal também. Muito obrigada por estarem aqui, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.